Fala pessoal, mais um podcast hoje aqui da BML, nosso BML Cast, e hoje um convidado muito especial, ele que é meu amigo, diretor comercial de um dos maiores grupos imobiliários hoje aqui de São Paulo, nosso querido Felipe Freire. Iremos trazer muito conteúdo para vocês e com certeza você não pode perder um minuto sequer desse podcast, certo? Então vamos lá. Freire, queria que você primeiro se apresentasse aí para a gente poder começar, contar um pouquinho da sua história, como você começou no mercado imobiliário, o que te fez chegar onde você está hoje, né? Contar um pouquinho desse começo até a gente chegar no nível que você está hoje. Legal, Lucas. Primeiramente, quero agradecer. De fato, é uma responsabilidade enorme, né, estar aqui. E fico feliz pelo convite e poder estar falando com a sua audiência aqui e podendo explicar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário, né? Meu nome é Felipe Freire, eu tenho 36 anos. Comecei no mercado imobiliário em 2012. Para mim, o mercado imobiliário foi uma salvação. Boa. Me tirou ali de dentro de casa, onde eu tinha minha tranquilidade, só que eu não tinha conexões. E o mercado imobiliário ele me mostrou o que é conexões. Ele me mostrou que aquilo que eu sentia falta de fato eu poderia encontrar no mercado imobiliário. Não foi fácil. Acho que o começo, para quem é do mercado imobiliário, ele entende que não é fácil, né? Mas foi de fato desafiador. Se tem uma coisa que eu gosto, é desafio. Boa. E iniciei no mercado imobiliário, eu vim, já mexi com muitas empresas de vendas, né? Passei por muitos lugares onde a venda era o princípio lógico para você ter resultado. E sempre gostei de alguns lugares que eu passei subir de nível, né? Eu sempre achei que quando você está num lugar estabilizado ali, até confortável, isso é ruim. Então, em empresas que eu passei, eu sempre busquei crescer, né? Então, saí de um estágio, começava como estoquista, atendente e ia para vendas. Praticamente em todas as empresas eu fiz esse roteiro. E no mercado imobiliário não foi diferente, né? Iniciei na Escodelar como corretor e fui ultrapassando essas barreiras, fiquei como gerente um bom tempo e agora estou como diretor comercial do Grupo Escodelar, com mais de 5 unidades. Para mim é um privilégio. Cara, uma potência, né? E assim, falando um pouquinho dessa questão de você sempre entrar em um lugar e buscar essa evolução, isso você entende que é seu mesmo, tá dentro de você, ou foi algo que você viu em referência em outras pessoas que você trabalhou? O que que te move nesse sentido? Lucas, para falar a verdade, o que me move, cara, é essa constância no aprendizado, porque eu gosto muito do conhecimento, né? A palavra mesmo, a Bíblia já fala que as pessoas elas perecem por falta de conhecimento. E para mim, cara, é algo muito real na minha vida. Então, sempre quando eu estou num estágio, eu vejo que aquilo está me consumindo a ponto de tá tudo bem, tá tudo comum, eu quero sair dessa rotina. Então, eu crio algo diferente, que seja um movimento. Eu digo que eu gosto do caos, né? Para mim, o caos ele é o princípio de mudança. Então, seja ela continuar no mesmo lugar, Uhum. mas de forma diferente, pensamento diferente, ações diferentes. Então, quando eu vejo que está acontecendo um caos, por exemplo, eu já fico preparado para uma boa mudança, por exemplo. Ó, que legal, cara. Isso é uma aula. Muito obrigado por essa aula. Hoje eu tenho um conceito meu também, cara, que é assim, eu sou muito parecido com o que você passou agora, né? Eu sempre busco trazer alguns all-ins na minha vida. Então, se eu tô num lugar, como você falou, e eu vejo que tá tudo muito estagnado, que não tem nenhum tipo de problema, que você olha e fala, ferrou. Aquele friozinho na barriga, cara, eu vou buscar isso. Eu vou buscar esse problema, eu vou buscar esse desafio, porque eu sei que a gente só cresce
quando a gente tem essas passagens, né? Se você está num lugar onde você sabe tudo, onde tudo que está acontecendo está tranquilo, você já resolveu todo tipo de problema que poderia dar, qual o outro passo, né? E muita gente, principalmente agora falando do mercado imobiliário, né? Muita gente entra na corretagem, cara, e começa a ganhar um dinheirinho, faz uma primeira, uma segunda venda e fica confortável. Então eu queria saber também na sua equipe, como que vocês fazem essas alavancas para as pessoas de fato quererem buscar o caos? Porque é ali que a gente vai desenvolver, né? Então eu queria entender como vocês fazem hoje para poder impulsionar essa galera que trabalha com vocês. Como a gente estava falando antes, né? Até eu acho que a pessoa que ela está no mercado imobiliário hoje, ela também busca de alguma forma estabilidade financeira. Só que eu não acredito na estabilidade. Então, eu sempre deixei como uma dica para que as pessoas buscassem evoluir sempre. Não é porque o Freire está falando, não é porque o time reage dessa forma, não é porque o seu gestor pensa de uma forma e te passa na reunião assim, que está tudo bem. Não. Busca conhecimento fora, né? Valida as informações que você já tem. Então, acho que para o crescimento de qualquer pessoa, tirar as vendas dos olhos, né? E conseguir enxergar o que de fato acontece no mercado. Porque uma lição que eu tive, por exemplo, foi não ter passado por outras imobiliárias. E isso, de alguma forma, me trouxe um pensamento do tipo assim, cara, será que eu estou fazendo certo? Porque quando eu assumi uma gestão de uma equipe, eu pensei assim, meu, que referência eu tenho para fazer a gestão de uma equipe no mercado imobiliário? Não tinha. Uhum. Quando eu entrei no mercado, a gestão que eu tinha, ela não me ensinou. Ela deixou eu simplesmente no stand de vendas, porque geralmente é assim, você entra no Uhum. lançamento, você fica no stand de vendas, ó, fica lá, se o cliente chegar, você mostra a maquete, o decorado. Zero E treinamento, né? zero treinamento. E aí, assim, a gestão que eu tinha como referência eu não poderia usar. Eu tive que criar a minha gestão. E como você cria algo? Buscando referência. Não tem outro. Não tem outra forma de você criar algo a não ser tirando de algum lugar. Tanto é que existe uma frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Sim. Só que eu não tinha base real para buscar. Então o que eu fiz? Eu investi muito em conhecimento, fiz muito curso, caríssimo, para quem já não estava tão bem no mercado imobiliário, mas fiz muito curso caríssimo buscando conhecimento e criar uma metodologia de gestão para o meu negócio. Porque eu sempre achei também que o meu negócio é a gerência, o meu negócio é ser o corretor, o meu negócio é ser o diretor, quer dizer, eu sou sócio hoje da empresa que eu estou. Então, também é meu negócio. Top. É eu que acordo de manhãzinha lá, abro a porta e falo, ó, a loja está aberta, né? Top. Pode vir cliente. Então, voltando na pergunta, como que a gente coloca essa visão para os corretores ou para qualquer outro gestor dentro da empresa? Eu trago essa visão, cara, de que, tipo, estabilidade não existe e que o que ele está ouvindo hoje, amanhã já pode ser antigo e ele precisa se atualizar todos os dias. Então, acho que referência é legal, mas desde que você tenha fontes diversas de colheita de informação. Acho que isso Putz, cara, é o maravilhoso. básico. Isso, assim, eu tenho. Você trouxe essa frase, eu tenho uma outra frase quando você estava falando, estava processando aqui, que ela fala o seguinte: oportunidades não surgem, é você quem as cria. Então foi exatamente o que você fez, né? Quando você começou no mercado, você tinha uma gestão, essa gestão não era uma referência para você, né? E você teve que buscar uma referência fora para poder trazer isso para sua equipe hoje e conseguir alavancar os resultados da equipe como um todo. Então, cara, isso eu acho que para quem está nos assistindo aí, tem que levar isso em consideração. Precisa levar isso em consideração. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele é um pouco cru de educação. A gente sabe disso, né? Mas também, cara, o corretor que fica sentado dentro da imobiliária, aguardando a gestão chegar e passar todo o conhecimento, passar tudo que ele precisa saber para ele melhorar, ou o corretor ou a corretora, né?
é um profissional que ele não vai conseguir se desenvolver no tempo, porque o mercado ele é muito dinâmico, né, Freire? Então, assim, dentro desse período que você tá, eu também queria que você comentasse isso, cara. Quantas mudanças já não tiveram? Quantas pessoas você já não conheceu que naquele momento fez muito sentido, mas se você não fosse buscar outras pessoas também para parcerias, talvez não teria alavancado da forma que alavancou. Então, assim, conta um pouquinho para a gente dessa visão pô, eu preciso buscar, eu não posso parar de buscar conhecimento, mas eu também preciso ser proativo internamente, né? Eu não posso ficar só aguardando a gestão vir, entregar tudo para mim, eu pegar, sentou no colo e está resolvido. Né? Então, conta um pouco de como você acha que isso influencia nos profissionais atuais nas imobiliárias. Eu acredito que a mudança de hábito, de posição, ela é necessária sempre, né? Seja ela passar de um corretor comum para um corretor nível premium, né? Uhum. Porque ele também, para chegar num nível top, um nível de destaque, ele precisou passar pelo meio. Ele precisou fazer muito bem o arroz com feijão para conseguir se destacar. O ruim de algumas pessoas é que eles querem pular esse nível, né? Eles querem já do basicão, assim, do início, aliás, pular para ser um corretor especialista. Sem antes comer o arroz com feijão, sem antes passar pelo o simples, o básico bem feito, né? Porque, cara, tudo é uma escada, é um degrau atrás do outro. E quando você tenta pular as coisas, as etapas, acontece de forma drástica, né? O que eu vejo? A mudança, para mim, ela é muito boa. Exemplo, a equipe que eu tive como gestor, por exemplo. Eu tive 25 pessoas na minha equipe já, performando, cara. Eu era um gestor de 25 corretores, high performance. Os caras, tipo, cara, todos vendiam, e corretores que vendiam 3, 4 num mês só. Então, tinha corretor que a gente brincava que eles pediam música, né? Hat-trick, né? Fala. Quase todos os meses. Então, assim, era muita venda, era muita locação, né? Era muito negócio, era muito café, era muita conversa, era muita reunião, cara. Eu era um cara que gostava de estar presente, mas presente de fato, não presente no escritório, mas presente na conversa, na ideia, no entendimento, né? Na atualização. E para ter 25 corretores bons na equipe, se passaram em média de 40, 50 pessoas. Eu sempre entendi também que para você chegar numa qualidade, antes existiu a quantidade. Às vezes a gente tem aquele costume de falar, né? Não, aqui é só qualidade, mas você nunca vai conseguir alcançar se antes você não passou pela quantidade. A qualidade vem da quantidade, né? Então, às vezes você vai contratar ali 20 pessoas, sabendo que você tem que ficar com 10, e aí você contrata 20, tira 3, põe mais 2, tira 5, depois põe mais 10, tira, e assim vai. Até você performar uma equipe boa, engajada na cultura, no entendimento, né? Tem que estar todo mundo de mão dada. Sim. Por quê? Eu nunca gostei daquele corretor que, cara, o problema nunca era dele. Sempre o problema estava no outro. Ou era na empresa, ou era no mercado, ou era no gerente, no diretor, no colega do lado, mas nunca nele. Então, esse cara, ele tem uma cultura fragilizada de conhecimento dele próprio. Então, por algum momento na vida dele, ele teve que arrumar essas desculpas. Só que o mercado imobiliário, ele não aceita isso, velho. O salão, ele não aceita isso. O salão, ele começa, quando você tem uma equipe unida mesmo, forte, grupo, quando tem um que começa a pensar desse jeito, algumas pessoas vão dizer que é a laranja podre, né, que vai apodrecer. Mas só que esse cara, ele começa a se destacar de um lado ruim. As pessoas começam a afastar ele. Porque eu tô tanto na cultura de, gente, vamos para cima, é isso, é mudança, é você quem faz o seu dia.
Não é, eu espero que esse dia seja bom. Faça um dia bom, né? E aí as pessoas que estão engajadas nesse conceito, ela começava a expelir essas pessoas. E era engraçado que aparecia como destaque para mim o que essas pessoas faziam e eu cortava. E eu cortava muitas vezes com pessoas que me traziam grana, cara. Uhum, mas não estava na cultura da empresa. Não estava na cultura da empresa e nem da equipe. Ou seja, a própria equipe já fazia esse trabalho para você. De tão assim, vivendo tanto o propósito, tanta cultura que eles olhavam ali, o cara que chegou agora, ou a mulher que chegou agora, enfim, olhava, putz, esse aqui não está acompanhando, esse aqui está fazendo corpo mole, esse aqui está indo por uma outra via e não faz sentido. Então eles mesmos já te mostrava, tipo, Freire, ó, esse aqui está destacado. Cara, chegava ao ponto de falar assim, Freire, me troca de lugar. Caraca, velho. Porra. Não, por quê? O que está acontecendo? Porque, né? Uhum. Cara, e assim, quem é gerente vai me entender. Gerente não para. É toda hora tratando proposta, é toda hora fazendo ajuste, é conversando com diretoria, criando estratégia. E muitas vezes você não para tanto para perceber esses detalhes dentro do salão. Sim. E as pessoas, quando você tem um time forte, de cultura forte, essas pessoas elas chegam até você e falam, cara, eu preciso que você tira. Só que elas não falam com essa palavra. Elas falam, me troca de lugar. E o gerente ele tem que ter a percepção de que tem alguma coisa acontecendo. Sim. Então, o gestor, ele cuida de pessoas. E cada pessoa pensa de um jeito, age de uma forma, responde de um jeito. Então, as respostas que você tem, por exemplo, me troca de lugar, tem alguma coisa acontecendo de errado, vamos lá ver o que que é. E aí, quando você identificava, era alguém que estava querendo estragar o grupo, cara. Uhum. Mas espera aí, ela estava te dando dinheiro, ela estava fazendo venda. Para você não tá tudo bem? Não, para mim não tá tudo bem. Hoje ela me traz venda. Daqui a pouco ela faz com que metade do meu time não me entregue venda. Ela pode estar continuando entregando venda, só que metade do meu time não. E isso é o que eu nunca quis. Sim. Então, para mim, sacrificava uma para poder salvar o restante. Top demais, cara. Aqui a gente tem um escopo de trabalho que a gente trabalha o one-on-one, né? Toda semana. Então, assim, o one-on-one é literalmente para, meu, rasga o verbo aí, né? Vai ficar entre nós aqui, mas eu quero saber. Então, a gente faz algumas perguntas estratégicas, por exemplo, sobre empresa. O que você entende que falta na empresa para poder te motivar mais ou para você conseguir se sentir mais à vontade no seu ambiente de trabalho, para entregar mais resultado, para performar? O que você entende que precisa melhorar na sua liderança? Então, e assim, é umas porradas que às vezes dói o estômago, mas como gestor a gente tem que entender isso. E por último, a gente pergunta sobre equipe e sobre essa pessoa. Então, por exemplo, Freire, cara, semana passada eu vi que você não entregou a meta da semana, e aí eu queria entender, depois de ter perguntado todo o contexto, né, eu queria entender o que você entende que você deixou de fazer para não ter conseguido chegar nessa meta. E aí a gente escuta uma resposta bem sincera também, às vezes, né? Pô, tava com preguiça. Tá? E são pessoas, é o que você falou, né? E aí a gente vem com um comprometimento. Então, cara, beleza, então eu vou ajustar isso eu não te prometo, mas vou buscar ajustar, mas isso eu garanto que eu vou ajustar. Você me garante uma performance melhor nessa semana, então? Garanto. Então vamos junto. Então já tem um comprometimento, é um pouco do que você falou, porque quando você tem esse contato um pouco mais próximo com as pessoas, pelo perfil dela, você já consegue entender que, por exemplo, um troca de lugar é tipo, meu, tira esse cara daqui, né? Então, assim, era até a próxima pergunta que a gente ia fazer aqui. Como que você define, Freire, gestão de pessoas? Como que você define isso hoje? Cara, gestão de pessoas. Vamos falar sobre liderança. Bora. Gestão de pessoas hoje é rotulada como um gerente e tal, mas esse cara ele não deixa de ser um líder. Ele não deixa de ter um papel importante de liderança. Então, para você fazer a gestão de alguém hoje, os princípios básicos vêm da liderança. Então, você tem que entender sobre como motivar, como fazer essa pessoa evoluir, né? Porque, como eu falei, o mercado imobiliário ele tem vários outros mercados que conecta, que traz essa pessoa para o nosso mercado. Então, um gerente hoje, ele pega corretor, cara, que
foi Uber, que foi contador, que foi advogado, que foi enfermeiro. Cara, é uma porrada de outras profissões que conecta, né, que faz essa passagem para o mercado imobiliário. Então, como que funcionava a rotina de um enfermeiro? Vou trazer uma história real. A gente contratou recentemente uma cabo do exército, Caraca, uma mulher, caramba. cabo, e a primeira coisa que eu conversei com o meu gerente foi, cara, você sabia que com ela a sua gestão vai ser totalmente diferente? Por um lado, mais fácil, por já saber como lidar, Uhum. e por um outro lado, desafiador, porque aqui não tem nem major, né? Então, ela está migrando para esse mercado, sabendo da liberdade de tempo que ela tem, Sim. só que ao mesmo tempo está muito fácil de entender como ela recebe ordens e sempre recebeu. Porque a pessoa, para chegar num grau de cabo, ela passou por algumas outras patentes. E aí, nesse caso, eu virei para ele e falei assim, irmão, se você fosse um cabo hoje, como seria a sua rotina? Puta, como que é? Acordar de manhã, é, deixar a bota brilhando, aquelas coisas que a gente... eu não passei pelo exército, mas criamos uma rotina de uma pessoa que vivia no exército. Se fugir um pouco disso, Lucas, cara, vai dar ruim. Por quê? É a rotina que ela estava acostumada. Não tem como privar ela da liberdade que o mercado já dá. Isso ela vai ter e ela vai gostar. Só que se a gente mudar radicalmente da rotina que ela tinha, ela não vai ver como um objetivo, uma meta, uma missão. E aí, então, eu ajudei esse gerente a criar uma estratégia diária com ela. Olha, você vai chegar e eu preciso que você me entregue hoje 3 captações. Chegou, o que você vai fazer hoje? Não sei. Então tá, hoje você vai me entregar X, Y, Z. Vai atualizar imóveis, vai fazer captações, vai ir lá tirar fotos. X coisas dá para colocar. Só que não pode deixar essa pessoa que viveu através de comandos Criar a própria rotina. chegar e falar que ela vai criar a própria rotina. Não tem nexo, porque ela não tá. É, não faz parte do entendimento dela isso. Né? Por anos ela viveu alguém, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assim, e claro, o mercado imobiliário ele é maravilhoso. Então ele dá benefícios, né? Ele dá lucro quando faz. Sim. Aí a questão da gestão. O que eu acho, irmão? Através da liderança mesmo, tanto com gerentes, corretores, ou com os meus heads da empresa, eu acho que a liderança ela tem o seu êxito quando você vê os seus pares ali dentro alcançando um bom resultado. Eles podem não gostar de você, eles podem brigar com você todos os dias, eles podem achar o cúmulo, só que o êxito, né, o ápice do negócio, de nós como líderes, é ver os nossos liderados alcançando o propósito, cara. Porque não vale eu ser um líder carinhoso, bonzinho, todo, ai, que legal, esse é o meu líder, sendo que esse cara não chega no resultado que ele quer, que ele precisa, que a sua empresa precisa que ele esteja. Sim. Então, eu acho que independente, tem algumas frases que falam que a liderança ela é solitária, e é justamente isso. Entenda que a liderança hoje ela é solitária porque vai ser duro com os seus liderados quando você ajudar com que eles alcancem o objetivo deles. Vai ser duro ao ponto de perder a amizade. Sim. Só que você vê esse cara prosperando, você vê esse cara alcançando resultados que antes ele não alcançava. Então, peraí, o seu gestor é tudo isso que você está falando, mas, cara, olha o pulo que você deu. Olha como você era quando você entrou, olha como você está agora, e o seu líder é ruim? Não faz sentido, né, irmão? Sim. Então, se essa pessoa está com você hoje, mas você enfrenta algumas barreiras com os seus liderados,
tá tudo bem. Desde que o seu time esteja crescendo, né, e alcançando os objetivos da empresa. Tá tudo bem. Cara, top demais. Inclusive, a gente passou por uma situação uma vez também que é exatamente isso, né? Porque assim, eu tenho alguns amigos também que são líderes, né, de grandes empresas. Depois eu quero que você passe um pouquinho, se você puder, um pouquinho do escopo da Escodelar também, o tamanho, a proporção e tal, para a galera entender do que a gente está falando, né? Mas eu peguei o gancho do que você pontuou agora e eu perguntei para um colega meu uma vez sobre essas questões, né? Meu, como que você lidar com a crítica do seu time? Porque, cara, você como líder, você vai ser criticado pra caramba. Se não tá sendo criticado, você tá sendo líder errado. Essa porque é o que você falou, você precisa ser imparcial. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E não o que, vou agradar se eu fizer assim, então eu vou fazer assim. Não. Mas tem que olhar lá no final, que é o que você falou. Tô fazendo o que tem que ser feito. Hoje, a pessoa X não entende. Hoje ela vai virar e vai falar mal de mim. Mas amanhã, quando ela ganhar uma bonificação de X, quando ela conseguir melhorar, performar Y, ela vai lembrar disso daqui. Então, ela fica até mais suscetível à próxima crítica construtiva que você for fazer, próxima chamada. Porque ela fala, porra, na primeira chamada eu não gostei, mas veio o resultado. Agora, se ele tá falando de novo, peraí, deixa eu, né, ponderar um pouco. E aí eu tava falando com um amigo meu sobre isso, e ele falou que no começo, cara, ele sentia muito isso. Porque ele queria, de fato, deixar as pessoas confortáveis e fazer com que todo mundo gostasse dele, né? Só que, ao mesmo tempo, a empresa dele não crescia. Então, quando ele começou a entender que eu preciso ser justo, eu não preciso puxar saco, eu não preciso agradar, eu preciso ser justo. Então, ser justo é o quê? Cara, é isso que nós combinamos, é isso que a gente precisa fazer e eu prometi para você que a gente ia chegar em X. Então, eu preciso fazer você chegar em X. Esse é o meu papel como líder, né? Então, depois ele falou que depois que ele entendeu isso, a empresa começou a prosperar. Então, até uma outra pergunta que eu queria te fazer. Com certeza nesse meio tempo, cara, você já deve ter tomado umas porradas aí da galera, e como que você lidar com as críticas? Como que você, assim, absolve isso? Irmão, eu sou muito transparente, Lucas. E uma das coisas é quando eu mostro a realidade, não a fragilidade, mas a realidade. Quando eu iniciei, por não ter tanta experiência e não ter tomado tanta paulada ainda, cara, me chocava também, sabe? Ser acusado. E por algumas vezes eu retrucava. Eu era aquele cara que estava muito mais nem ouvindo o que a pessoa estava falando direito, mas eu já estava pensando na defesa. O que eu vou falar? Por que eu vou falar? Como assim essa pessoa? Que ingratidão é essa? Uhum. Porque muitas vezes é a ingratidão. Sem dúvida. Mas eu aprendi muito a ouvir. E nem sempre, você precisa responder, cara. Porque às vezes, como são pessoas, essa pessoa ela pode estar passando por um momento difícil na vida dela. E ela achou uma porta, um escape, para poder falar algumas coisas e descarregou em cima de você, né? Eu sempre fui muito de chamar a pessoa para falar. Então, eu sempre quis essa conexão. E muitas vezes essa conexão, a ponto de você perguntar, porque tem pessoas que chamam para uma reunião e não te perguntam nada. Uhum. Eu sempre fui ao contrário, eu gostava de perguntar, cara, o que está acontecendo? Então, para mim, sempre foi aquele tal do feedback sanduíche. Uhum. Eu quero ouvir, quero falar, quero sentir, quero falar com você também, mas vou mais te ouvir e depois eu vou potencializar ali os seus afazeres. Então eu dava essa liberdade, eu abria essa porta. Então eu ouvi demais, cara. Ouvi muito. Há muitos momentos eu olhava e falava, cara, isso não serve para mim e tá tudo bem. Essa pessoa deve estar passando por algum momento difícil. Mostrava para ela a minha visão, Uhum. mas algumas vezes eu até dava um abraço na pessoa e falava, cara, compreendo. Não que de fato o que essa pessoa falou É era a verdade. realidade, Sim. mas eu compreendo o que você está passando, Lucas. E o que você falou para mim, cara, pode ter certeza absoluta que eu ouvi. E se eu tiver que melhorar em alguma coisa, eu vou fazer o meu máximo para poder te entregar algo diferente. Lógico,
depois de uma conversa como essa, você tem que ter a maturidade o suficiente para continuar tratando essa pessoa bem. Essa é a diferença de um líder. Sim. Tem líder, cara, que não consegue assimilar, absorver, né, essa questão e começa a, tipo, tratar essa pessoa diferente a ponto dessa pessoa depois espanar. Uhum. Cara, trata de boa. Eu sempre falei, né, eu tenho um puta de um coração bom, que eu brigo com a pessoa hoje, amanhã eu tô cumprimentando, beijando, abraçando, mas é porque cada um passa um momento difícil, meu. E todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas, e às vezes o problema ele esbarra na sua frente. E você tem que saber lidar com isso. Ou seja, é tirar o ego de lado e deixar ali a parte mais humana, entender que pessoas são pessoas e óbvio, né? Algumas coisas você vai filtrar, vai entender que não faz sentido, mas outras você vai entender que faz sentido e o que fizer sentido buscar melhorar como líder. Referente à crítica. A crítica é legal. Quando você vê que é uma crítica que de fato você está fazendo, cara, para e reflete, né? Reflita sobre isso. Entenda que existe a necessidade de uma transformação, uma mudança de novo. Porque, peraí, se não, você ouviu da pessoa, pô, faz sentido, velho. Não é a lógica fazer o que eu fiz. Cara, para, pensa, seja humilde em pedir desculpa, né? Quando também algumas conversas que de fato as pessoas falam, cara, mas você falou assim, você reagiu desse jeito, você nem esperou o cara falar, você já falou. Cara, na hora, me desculpava, vou tentar ser melhor que isso, tá? E tamo junto, vamos pra cima, obrigado pelo feedback e bora, Sim. entendeu? Que, Não, né? eu acho que é não buscar ser perfeito, mas buscar essa compreensão de que todos somos humanos e se você está errando é porque você está fazendo. E eu passo isso também para alguns amigos, né? Que a gente conversa bastante. Eu gosto de ter meio que um grupo de conselho ali dos amigos que a gente sabe que passam por dificuldades também parecidas no dia a dia, né? E aí eu sempre passo para eles assim, eu falo, cara, não fique com medo de não fazer por conta de uma crítica que pode chegar. Faça. Só que depois, se você entender que tem fundamento, se vier a crítica, você entender que tem fundamento aquela crítica, reflita sobre e melhore. Porque todo mundo erra. Todo mundo é humano, velho. Não adianta você, como líder, tentar fazer só o que você acredita que vai ser perfeito para não ter julgamento. Esquece. Se você não quer ter julgamento, sai dessa cadeira, velho. Porque você vai ter julgamento. E aí é o tempo inteiro, né? Porque são clientes julgando, são pessoas da equipe julgando, família também e todo um contexto de situações, né? Porque querendo ou não reflete. Às vezes você está ali, pô, você está no momento de trabalho, você está se dedicando 200% a uma situação, mas você esquece de enxergar uma outra situação que já está acontecendo há um tempo e quando a galera vem dar uma porrada sobre essa outra situação, você fala, porra, peraí, eu tô olhando muito para cá e tô esquecendo disso aqui. Como que eu faço para melhorar? E é aí que você vai se moldando como liderança, né? Eu queria que você trouxesse também, Freire, agora um pouquinho, se você puder, né? Os números da Escodelar, para a galera entender o padrão aí da Escodelar, né? Quantas lojas vocês têm hoje, faturamento, se puder abrir, né? Quantos corretores trabalham com vocês hoje, para a galera ver que realmente a gente está falando aqui com uma pessoa que é um líder de uma empresa que é porrada. Eu conheço pessoalmente, admiro muito, mas para quem ainda não conhece, passar a conhecer um pouquinho desse contexto. Cara, obrigado pela oportunidade de falar dessa empresa que eu sou apaixonado. Uma empresa que me deu a oportunidade de crescer, mostrar quem de fato é o Felipe Freire. Então abriu as portas para que eu avançasse, colocasse as minhas ideias, o meu profissionalismo, né, o meu caráter. E com isso você vai criando barreiras, né? Barreiras não, você vai criando possibilidades, você vai criando novos degraus. Uma coisa interessante sobre a Escodelar é que a gente tem apenas 10 anos. E nesses 10 anos, eu vi a Escodelar desde uma semente a esse jardim. Porra, foi modesto, hein? Né? Às vezes a gente acaba falando sobre o tamanho da Escodelar, quando a gente fala, as pessoas falam, cara, não é só isso, é muito mais que isso, mas legal. Esse jardim florido, esse jardim que tem muito fruto, esse jardim muito próspero,
É uma empresa muito próspera. Nós temos hoje, são 6 unidades, tá? São 4 aqui no Brasil. A gente tem na Serra da Cantareira, nós temos em Santana, Tá. Jardins, na Rua Estados Unidos, em Alphaville. Nós temos uma unidade em Orlando, Flórida, e nós temos, recentemente, foi a última que nós inauguramos, em Dubai. Cara, é uma empresa global, em 10 anos, né, de crescimento pé no chão. Um crescimento, como a gente estava falando antes, né, de qualidade. Sim, existiu a necessidade da quantidade, mas sempre quando a gente pôde, a gente prezou pela qualidade e manter ela só. Tiramos muita gente, irmão. Muita gente passou pela Escodelar, hoje tenta entrar, mas é uma empresa que, cara, a gente precisou muitas vezes dessa quantidade, mas hoje a gente preza pela qualidade das pessoas que estão lá. Então, hoje é um time maravilhoso, é um time incrível, desde da faxineira, cara, até o nosso presidente, que é um cara surreal, é um cara que, cara, sou apaixonado, né? Uhum. Me deu essa oportunidade de crescer, a gente vai crescer ainda muito mais juntos. E eu abraço todo mundo, irmão. Então, uma cultura de família, né? Ela cresceu, a Escodelar cresceu como algo familiar e ela se mantém até hoje, porque as pessoas que vivem lá parecem ser parte da família mesmo, um primo, um tio e assim vai. Então eu fico muito feliz quando às vezes a gente pega alguns relatos, né, alguns feedbacks de algumas pessoas internamente e elas começam a brilhar o olho com lágrima e tudo mais falando da empresa. Então, eu acho que, como um dia eu falei, virei pro Rafa e falei assim, irmão, o primeiro dia que eu ver que a gente esteja fazendo alguma coisa de errado aqui dentro, como eu escuto falar no mercado, porque eu nunca passei, mas o que eu escutava falar do mercado era que pegavam um lead, passavam o lead de um corretor para o outro, é, colocava venda de um corretor para o outro corretor, cara, algumas falcatruas que tinha, e existem algumas outras empresas para beneficiar algumas outras pessoas. E eu falei, cara, no dia que isso tiver, Rafa, você pode ter certeza que eu vou bater na tua porta e vou sair. Porque eu creio no crescimento orgânico, naquele crescimento que você semeia e você colhe. Tudo aquilo que você está colhendo sem semear, alguma coisa de errado tem. Você está pegando de alguém. Sim. Alguém plantou aquilo. Então eu fui muito nessa linha sempre. Né? Então hoje eu vejo a Escodelar, cara, como uma empresa muito próspera, uma empresa séria, uma empresa responsável, que olha os corretores como corretores mesmo, como pessoas, velho. Não, quantos corretores a gente tem? Não, a gente fala sobre cada corretor praticamente todos os dias. Uhum. Só que tem corretores que passaram por outras empresas e não era tratada dessa forma. Então, a diferença está nas pessoas lá. Até você fazer ela entender que a cultura é diferente, que aqui você não precisa ficar olhando o lead do vizinho, né? O lead do outro corretor. Aqui você pode deixar, cara, sua agenda aberta, porque a cultura que a gente faz, e se caso isso acontecer e a gente ficar sabendo, a gente manda embora na hora. Então, é uma cultura muito de transparência, conectividade. É, é isso, cara. Acho Cara, que é sensacional. tudo isso, aliás. Sim, sensacional. E você foi modesto quando você falou que tá um jardim, né? Não, tá muito maior que isso. Mas parabéns pelos números, né? Eu nos bastidores aqui a gente conversou e tal, e realmente pelo tempo de casa, pelo tempo de vida da empresa, né? A gente sabe que foi uma porrada, foi um crescimento realmente muito expressivo e cada vez mais, né? Como você falou, a meta é sempre dobrar a meta. Então todo ano entra subindo a régua da galera, tentando performar o máximo possível essa galera. E aí eu queria uma outra situação, Freire, eu queria que você comentasse. Muitas pessoas me perguntam isso do meu pessoal, assim. Eu acho que é uma curiosidade minha até agora, tá? Eu queria que você contasse, cara, algum extremo que você passou, no sentido de, tipo assim, puta, uma vez a gente foi fazer uma negociação com um cliente X, mas a gente ainda não tinha certeza se dava ou não. Puta, chegou num momento ali que
fudeu e a gente não sabia o que fazer e a gente resolveu no final dessa forma, sabe? Tipo, algum extremo que você achou que ia dar muito ruim e no final vocês, sabe aquele extremo que tira noites de sono ali, que você fica pensando e tal? Queria que você comentasse um que você passou na Escodelar, se já teve, né? Mas eu queria que você comentasse um aqui pra gente conseguir entender. Cara, eu acho que extremo é todos os dias, velho. De verdade, Lucas. Cara, extremo é todos os dias. Eu fico inconformado quando eu vejo algumas pessoas falando que, isso eu já sei. Pegar documentação, negociar, isso eu já sei. Cara, é todos os dias, durante esses meus 12 anos, aprendendo coisa nova. Mas aprendendo mesmo. Sim. Aprendi hoje e eu sei fazer amanhã. E aí que tá, quando você entra nos detalhes, né? Então, todos os dias eu tenho algo surreal, velho, para resolver. Lógico que tem aqueles momentos que você fala, cara, como resolver isso, né? Sim. Então, eu gosto de contar momentos que a gente conseguiu um ápice, por exemplo, né? Teve um cliente na imobiliária que ele queria comprar, na verdade ele queria vender um imóvel, né? E ele nos procurou. Cara, daquele cara que entra na imobiliária de chapéuzinho, cheio de tinta, né? Parece que ele acabou de pintar uma casa, chinelão arrastando, bermudão. E esse cara, ele entrou na imobiliária e falou, cara, eu quero vender meu imóvel. Legal. Eu atendi ele junto com o corretor. E aí ele colocou uma missão pra gente. Se vocês venderem o meu imóvel, eu compro 3 no mesmo condomínio. Caraca. Eu falei, não. Aí eu virei pro corretor Tá de depois caô, da tá de reunião, eu caô. falei, peraí, ele quer vender o dele no mesmo condomínio e quer comprar 3 no mesmo. Não faz sentido, mas Tá vamos fazer o fechando a seguinte, conta. vamos ajudar ele a vender o dele. Uhum. Porque a gente é assim, né? A gente vai nessa primeira impressão, que é horrível, tá? Mas a gente sempre vai nesse pré-julgamento. E aí, cara, por incrível que pareça, isso aconteceu. A gente conseguiu vender o apartamento desse cara. E aí no dia eu me lembro muito bem que eu chamei o Rafael na mesa para ele ver aquilo acontecer, né? Porque era algo diferente. Sim. Falei, irmão, a gente tá vendendo dele. E aí eu botei o cliente em xeque. Eu falei, Rafa, o mais incrível que você não sabe é que vendendo esse daqui, ele prometeu pra gente que vai comprar 3, cara. E o cliente lá. Na mesa, todo mundo na mesa. O Rafa tava passando, eu chamei ele e falei, Rafa, vem cá. E, cara, esse cara, ele bateu de novo naquela tecla. Ele falou, agora é só achar os 3, né? Puta, o corretor já começou a vibrar, falou, meu, é agora e tal. E nessa época eu era gerente ainda. Aí eu falei, meu, e pra achar 3? Quando a gente foi ver, só tinha um disponível no prédio. A gente fez uma lista lá de todos os proprietários, começou a ligar e ofertar venda pro cara aqui. Não tô nem pensando em vender. Não, mas você precisa vender porque o valor é X, Y. Resumindo, tá? Esse cara, ele comprou e à vista. Caraca. Virou um puta de um cliente. Hoje ele passa lá na imobiliária e toma café com a gente e tal. Mas eu quero contar um outro episódio que eu acabei lembrando. Quando o corretor ainda, do nada bateu um italiano mesmo, quase não conseguia falar português. Bateu no nosso escritório lá e falando assim, eu preciso colocar no meu imóvel aqui para vocês poderem anunciar. Aí o Rafa atendeu ele, né? E aí o Rafa atendeu, porque, cara, só tinha 3 pessoas na imobiliária na época, eu era corretora ainda e tal, bem no início. Ele falou, Freire, atende ele aí. Aí eu falei, vou atender. Coloquei ele na sala, o cafezinho, né, a simpatia e tal, e os caras gostam disso, né? E aí eu perguntei, onde fica o teu imóvel? Aí ele falou, cara, é na Bahia. Eu falei, na Bahia? Ele em Porto Seguro. Exatamente em Cabralha, na praia de Cabralha, não sei o que. Eu falei, cara, nem faço noção de onde fica. Eu falei, bom, vou pegar, né? E assim, pra mim também era algo novo, né? Tipo assim, será que esse é o mercado de terceiros, né? Sim, o cara vai vir aqui falando da Bahia, velho. Cara, será que sempre isso vai acontecer? Resumindo, eu peguei isso pra mim. Eu falei, cara, deixa que eu vou te ajudar,
né? Vou anunciar, tem imóvel. Lucas, por incrível que pareça, cara, eu vendi 8 casas Caraca, na Bahia pelo telefone. caraca, velho. E quem tiver duvidando, vai lá no Instagram, lá tem as fotinhas, até o Rafael, eu nunca vi um sorriso daquele, me premiou e tudo mais, que assim, depois dessas 8 vendas, ele pagou uma passagem, porque ele falou assim, cara, vocês venderam 8, Só por ligação. e não era eu fazendo oferta ativa, não, eram as pessoas, a gente divulgou, as pessoas Aham, vieram, e eu olhando descrição, meio que frajuto ali, né, tipo, sim. passando a descrição, a pessoa falou, eu quero visitar. Eu falei, e agora? Primeiro foi assim, e agora? Michele, a cliente quer visitar no sábado, ela tá indo de Minas, tá indo pra... Não, fala que eu atendo. Cara, ele atendeu, Caraca, ele como construtor, atendeu a galera. atendeu a galera e a gente fechou no mesmo dia. Ele me ligava do próprio condomínio de casas, Aham. indo pro escritório falando, Felipe, consegui fazer a lei pro escritório, estou fazendo a minuta e a gente vai assinar hoje. Eu falei, meu Deus. Aí eu virava pro Rafa e falava, Rafa, mais uma. Ele, não é possível. Vamos mudar para lá e tal. Aí, resumindo, né? Ele deu a passagem pra gente lá conhecer e de fato foi surreal. A gente conheceu, muito barato. Cara, era papo de 280 mil reais, Caramba, uma casa num condomínio fechado, de 90 metros, duas nossa. suítes, a 100 metros da praia, de Caraca, Cabralha. brother. Incrível. Resumindo, fomos lá conhecer, né? Então, para chegar no. Tem um pouquinho mais nisso. A gente conheceu, fez amizade com ele, levou a gente em vários outros lugares e tinha acabado de comprar um terreno ele. Ele falou, cara, acabei de comprar esse terreno aqui, passamos na frente e tal, e eu tô pensando em fazer um resort, tal, tal, tal. A gente falou, não, vamos vender. Ele, não, eu vou fazer um resort. A gente falou, cara, a gente consegue vender isso daí em um final de semana. Ele, não duvido de mais nada, né? Vocês estão lá, vocês estão vendendo, resumindo. Voltamos para São Paulo, criamos um plano de ação de venda para esse projeto. Fizemos um coquetel para investidores. Uhum. E em um dia, nós vendemos 47 unidades. Eita preula. 130 Caraca, mil reais. caraca, Cada velho. apartamentinho, aquele apartamentinho que é um embaixo e um em Aham. cima e tal. Cara, incrível. Então, para mim, acho que foi uma coisa fora da curva que hoje eu não escuto mais as pessoas fazendo isso, entendeu? Não, cara, isso é sensacional. Sensacional. Assim, você pega que nem essas experiências que você teve, cara, você traz muito daquilo do início que nós estávamos falando, né? De você ter essa proatividade. Porque, por exemplo, hoje, da forma que tá, você sabe que, cara, mercado imobiliário hoje, sem ser clichê, mas sendo clichê, tá? O pessoal quer tudo no colo. Então, assim, nessa época, você precisava ir atrás do cliente. Era uma prospecção ativa, né? Hoje em dia, se o corretor ele não recebe lead, ele reclama da imobiliária, né? Então, assim, você teve essa proatividade. Quantos corretores naquele momento no seu lugar acreditariam nisso, né? Porra, lá na Bahia, não conheço nada da Bahia, tal. Perderiam uma puta de uma oportunidade, né? Então, assim, eu acho que é muito do que a gente falou lá no começo, de você buscar conhecimento sempre, né? Porque você ser uma pessoa humilde intelectualmente, isso te faz ser muito grande, né? Então você sempre buscar conhecimento e ter proatividade, focando muito nessa questão de que oportunidade não surge. É você quem cria a oportunidade. Então, se você não tiver o tempo inteiro buscando criar novas oportunidades, você não vai sair do lugar, você não vai performar, você não vai chegar num nível que você chegou hoje dentro da Escodelar, né? E aí, cara, para a gente poder finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você trouxesse, eu sei que você está com um projeto novo agora para o mercado imobiliário, né? Que eu te vejo nas madrugadas ali e tal e tudo mais. Não sei se você pode falar disso ainda, pode. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto também e finalizando aí com uma mensagem para os corretores que estão entrando agora no mercado imobiliário, independente da vertente, independente se é mercado primário, secundário, baixo, médio, alto, industrial, enfim. Queria que você passasse um pouco disso que você está criando para o mercado e também passasse uma mensagem para esses corretores aí. Obrigado pela oportunidade de falar. Realmente é um projeto novo. Eu estou lançando um livro, ele se Show. chama Arroz com Feijão na Corretagem, porque a palavra,
o título desse livro ele pode parecer ser básico, simples. Mas quem está no mercado imobiliário sabe o quanto é difícil você ter coerência nas suas ações. Repetidas, né? Ações básicas, simples, que se feita todos os dias, o arroz com feijão, bem feito, sabe? Aquele que quando tá fazendo ali você já tá sentindo o cheirinho, cheirinho de venda. Você tem resultado. Então, esse livro ele é feito para corretores que iniciam na corretagem ou aqueles corretores que não entenderam que a prática básica, simples, elas trazem muito resultado, se colocado em prática, né? Então esse livro é muito mais para trazer para os corretores de imóveis que as práticas básicas desse nosso mercado, ela já traz um resultado incrível. E às vezes a gente pensa que temos que fazer mágica ou esperar um milagre acontecer. Só que as ações simples que eu coloco naquele livro, e eu abordo desde o comecinho até a venda. Eu abordo na captação, no relacionamento com o proprietário, na visita, né? Como se comportar, como escolher os melhores imóveis, como estar bem posicionado, como fazer um bom anúncio, né? Para atrair o cliente. Eu abordo todas essas etapas que antecedem o sim ou não, né? Porque, de fato, o corretor que ele cumpre todos esses objetivos, por mais que eles pareçam ser básicos, mas esse corretor que entende como colocar em prática, porque é aí que tá, Lucas. Às vezes a gente ouve, cara, faz captação, mas espera aí, tem uma coisa antes, ensina ele a fazer captação. Cara, vai lá para visita e tira uma proposta, hein? Espera aí, como você pede uma proposta para ele, sendo que você não ensina esse corretor a se posicionar bem na visita e tirar uma proposta? Então esse livro ele traz um pouquinho nos detalhes de cada etapa do funil de vendas dentro da corretagem e espero que possa ajudar muitos corretores a conseguir entender que de fato aquela receita básica traga muitos lucros, né? De fato muito ganho para esse corretor que entra no mercado ou já está no mercado, mas sem sucesso ainda. E tem já uma data para lançamento ou não? Cara, a data ela é meio que surpresa. Mas assim, a gente tá, não sei o dia que vocês estão vendo esse podcast, mas nós estamos exatamente dia 11 de novembro e eu pretendo lançar ele em até 60 dias, tá? O meu objetivo é no comecinho do ano a gente ter algo legal aí. E se tiver no ar, convido todos vocês aí no dia lá do autógrafo, né? Não para pegar um autógrafo meu, mas para, de fato, ter na mão esse livro que, cara, é um manual de como ter sucesso, resultado no mercado imobiliário. Eu, pegando um gancho, Frei, antes da gente finalizar, eu escutei uma história esses tempos, né, que é o seguinte, pega muito do que você está falando de você fazer o arroz e feijão bem feito e enxergar as oportunidades, né, que estão no ambiente e também fora do ambiente que você está. Eu tenho uma história que fala o seguinte, uma vez lá em Stanford, né, era uma turma ali de faculdade de publicidade, e aí o professor entrou na sala e falou para a turma assim, turma, é o seguinte, amanhã nós iremos ter o principal evento aqui da faculdade. Então, vai vir para cá, né, presenciar aqui e tal, prestigiar grandes mentes do mercado. E não só do mercado de publicidade, mas do empreendedorismo também. Então, os caras fodas e tal, eles vão estar aqui para poder prestigiar esse nosso grande evento. E vocês foram a turma a turma escolhida para poder apresentar e fazer a pré-abertura desse evento. Então vocês têm uma missão. Eu vou separar vocês aqui em 3 equipes de 10 pessoas. Eu vou dar $5.000 para cada um de vocês. E o objetivo de vocês é amanhã chegar com um valor acima dos $5.000 e contar para quem vai estar lá como vocês fizeram isso. Qual foi a estratégia de marketing que vocês usaram para poder multiplicar esse valor. Show. E aí, beleza, saiu da sala e deixou a equipe lá. Deu $5.000 para cada um.
E aí a primeira equipe foi para a rua, a outra equipe ficou ali, a outra foi andar ali dentro da universidade e tal. E aí chegou outro dia, o dia do evento, cada equipe escolheu um líder para poder falar quais foram as estratégias, né? E aí subiu o primeiro líder da primeira equipe. E aí ele falou para todo mundo, né? Falou assim, ó, pessoal, bom dia para todos, tal, nós somos a equipe X e o método que nós usamos foi, nós investimos US$ 5.000 em produtos como água, paçoquinha, tal e tudo mais, e a nossa equipe saiu vendendo ali para pessoas que já estão próximas da gente, né? Familiares, amigos, porque se você fosse sair para a rua para vender, talvez você conseguiria um impacto maior, mas eles precisavam de agilidade, né? Porque já era no outro dia de manhã. E conseguimos fazer US$ 2.500 a mais, então fechando hoje com US$ 7.500, usando estratégias de escassez, usando estratégias de gatilho de ação e tudo mais. E aí todo mundo aplaudiu. Aí veio o segundo líder da outra equipe. E aí o segundo líder falou assim, ó, pessoal, nós investimos numa plataforma que já era existente, então nós fizemos parceria com essa plataforma, nós compramos alguns produtos deles, como se fosse um dropshipping. E investimos uma boa parte em mídia, comprando mídia online para divulgar esses produtos. Conseguimos fazer $3.100 a mais, fechando com $8.100 e tal, e todo mundo aplaudiu, parabéns e tal. Aí veio o terceiro líder. Aí ele entrou e falou assim, pessoal, nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos aqui o Lucas, ele é palestrante, ele é uma pessoa renomada de mercado, empreendedor e tal, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre estratégias de marketing, né? Tanto online quanto offline. E aí o cara foi e deu a palestra dele lá, e finalizou a palestra, obrigado, e estava saindo. Aí o professor chamou o rapaz e falou assim, ô, vem cá, mas o que isso tem a ver com o que a gente combinou, né? Cadê os $5.000 e tal? Aí ele falou assim, professor, é o seguinte, o Lucas, ele é uma pessoa que ele está em crescimento, né, de empresa, e nós entendemos que a maior oportunidade que nós tínhamos era falar para as pessoas que estão nos prestigiando aqui hoje. Então o que nós fizemos? Nós entramos em contato com o Lucas e perguntamos para ele quanto que ele pagaria para falar para esses maiores empresários do mundo que estão aqui nos prestigiando. Ele falou que pagaria $80.000. Então, toma sim, toma mais $80.000, porque nós entendemos que a oportunidade era vender o espaço e não multiplicar o dinheiro. Porrada, surreal, né? Aí a galera toda assim e tal. Então, assim, é muito do que você falou, cara. É o arroz e feijão bem feito. A maioria das pessoas pensariam, de fato, em pegar os $5.000 e investir para ter mais recurso. Eles entenderam, cara, calma aí, o conceito não está nos $5.000. Olha os caras que vão estar lá, né? Como se fosse um exemplo, né? Pegar hoje os maiores aí que a gente vê, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J. Imagina você ter a oportunidade de vender o seu trabalho, de falar sobre o seu trabalho para esses caras. Quantas pessoas não investiriam para isso? Surreal. Então foi isso que eles fizeram. Então, pega muito do que você está falando agora, do corretor saber fazer arroz e feijão, mas ao mesmo tempo ele conseguir enxergar as oportunidades que estão em volta, né? Porque tem um outro ponto também, Frei. Até o CEO, o João Branco, né, que é ex-CEO do McDonald's, ele fala isso. Ele fala assim, quando o cliente não quer mais comprar com você, talvez não é porque ele não queira mais você, talvez é porque ele entenda que você não quer mais ele. Então, essa reflexão, cara, é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente. Sim. Já aconteceu conosco aqui. De cliente falar, putz, quero pausar o projeto. E aí o nosso CX entra em contato para entender e o cliente fala, meu, vocês estão crescendo muito, vocês estão com outras empresas maiores, ou seja, eu estou me sentindo de escanteio. Não é que eu não quero mais comprar de você, é que eu estou entendendo que você não quer mais vender para mim. Porque você não tem mais proximidade, você não me dá um feedback. É igual o cliente que está vendendo imóvel, né? O captador vai lá, faz a captação, é um amorzinho com ele na hora da captação, mas depois, fez a captação, esquece o cara. Então, cara, essa reflexão... Eu acho que essa reflexão é perfeita, né? Eu gosto de quebrar alguns paradigmas, assim, que já são criados há muito tempo. Por exemplo, a questão de pensar fora da caixa, né? Depende muito da forma que você olhar a caixa. Porque é muito mais fácil, e acredito que traz muito mais lucro, quando você pensa o que está dentro da caixa do que fora. As pessoas querem trabalhar com aquilo que elas nem têm hoje, né? E, cara, é muito simples de você trabalhar com as ferramentas que você tem, utilizando o benefício que já é te dado hoje, né? As oportunidades que você tem na mão. Isso são pessoas, a ingratidão, ela traz um pouco dessa questão. Vou mudar.
Ah, eu não acho que eu vou ir para outro lugar. Essa pessoa, ela está pensando, na minha visão, fora da caixa. Se ela pensar no que ela tem na caixa e nas ferramentas que ela tem hoje, ela consegue ter muito mais resultado. Então fica assim na sua caixa. Eu sei que o método de pensar fora da caixa é sobre expansão de pensamento, né? A gente falou muito sobre isso aqui hoje. Mas, cara, pensa na caixa primeiro. Esgota as expectativas, esgota as possibilidades que você tem. Se realmente naquela caixa não tiver mais espaço para crescimento, aí você expande sua visão. Mas olha para dentro da caixa primeiro, né? Eu acho que a gente hoje tem, cara, a gente tem pessoas, a gente tem ferramentas, a gente tem muita coisa que a gente pode utilizar que está próximo de nós. Se a gente pega esse celular aqui agora, eu consigo fazer milhares de coisas. Só que eu não posso sair do foco. Eu não posso começar em fazer milhares de coisas, sendo que eu tenho um propósito básico, simples. Que se eu fizer, dá resultado, cara. Entrega o que você sabe que dá resultado. É muito fácil. Acorda cedo. Vai dormir tarde, sim. Principalmente no começo de qualquer jornada. Cara, o Rafael sabe, e todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu me sacrifiquei para, em 8 anos, ser diretor de um grupo imobiliário. Então, tipo, não foi fácil. Foi chegar cedo e fechar o escritório. Era 10 horas da noite. Ah, mas aí é fácil, né? Cara, eu tenho 3 filhos. Não tenho babá. A minha esposa, ela é uma... Cara, ela é o meu pilar. Ela é a estrutura. Porque eu não conseguiria avançar sem ela estar ali me segurando. Não é fácil. Não é fácil. Eu falei aqui, é fácil fazer as ações, mas o reflexo dessas ações, elas geram, cara, frustrações muitas vezes, gera arrependimento. Só que eu ouvi algo hoje que me impactou. Quando você tiver um aborrecimento, algo do tipo, que não deu certo, cara, nunca fale que não deu certo. Deu certo para eu aprender algo. Então, com isso, eu aprendi algo e eu não faço mais. Ou faço melhorado, faço de uma outra forma. Mas algo que eu já tenho dentro da caixa e não vou procurar lá fora. Então, utilize as ferramentas que você tem hoje, faça, acho que é o Cortella, né, que fala, né? Usa o que você tem hoje e tal. Cara, eu sou adepto a esse tipo de pensamento. Faça nas condições que você tem hoje que você consegue alcançar outros patamares. Show demais, tá? E aí, assim, pra gente encerrar o nosso papo, deixando aí para vocês que estão acompanhando, continue seguindo aqui a BML, nosso Instagram, @BMLAG_. E aí, como que as pessoas podem te achar, Freire? Meu Instagram é Felipe Freire Esc, de Escodelar. Lá vocês podem acompanhar os conteúdos que eu coloco lá de graça. Estou prestes a inaugurar uma aula prática que ela fala sobre o livro. Então, é praticamente uma mentoria ali de graça, né, grátis mesmo, que as pessoas hoje, para participar, para entrar nesse grupo, ela precisa responder uma pesquisa. E que o meu pensamento sobre essa pesquisa e o motivo de segurar um pouquinho o livro é que eu quero juntar o maior número de NPS, o maior número de respostas sobre o mercado imobiliário, as insatisfações, os desejos, os pensamentos dos corretores. Então eu soltei isso muito mais para poder devolver para o corretor de uma forma mais resposta, sabe? Aquela parada tipo assim, cara, o mercado ele tá esperando isso daqui. Por que a gente não entrega isso daqui? Só que hoje todo mundo quer entregar sem saber o que o mercado quer, né? Então acho que eu quero convidar vocês aí, corretores e pessoas que conhecem e é apaixonado pelo mercado imobiliário, a entrar lá no meu Instagram, no meu feed ali tem o link, responde a pesquisa, vai ser direcionado para um grupo
e lá eu vou soltar o dia dessa aula prática para poder aí curtir e responder o que de fato o mercado precisa ouvir. Show? Cara, muito obrigado pela oportunidade, Lucas. Eu acho que é um privilégio ser o seu primeiro convidado aqui. E muito sucesso. Desejo todo sucesso do mundo. Você é uma pessoa brilhante. Pelo pouco tempo que a gente conversou, hoje e outros dias, deu para ver que você é um líder, que você é um cara que coloca as pessoas para cima, né? E sucesso, cara. Obrigado, Te desejo cara. muito Eu sucesso de também coração. faço das suas palavras as minhas. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que o tempo de um diretor é bem escasso, né? Mas para mim já é uma honra você estar aqui, tá? E, cara, tudo que você falou, eu agradeço muito, né? Recebo isso de uma forma, assim, de um cara que é referência, né? E, cara, não para de postar conteúdo não, que a gente tá sempre seguindo lá, uma coisa ou outra a gente adapta e, cara, você é referência. Legal. Obrigado. Obrigado. Tamo junto.